Opa pessoal, vamos aqui hoje resolver aqui a questão do livro de combinatória do Morgado, questão da seção 2.3 de combinações simples. É a questão número 13, vamos resolver aqui essas alternativas. De quantos modos é possível dividir 20 pessoas, letra A, em dois grupos de 10? Então, eu gosto muito de pegar o raciocínio de colocar pessoas em fila. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu coloquei as pessoas em fila já deixei pronto. Se a gente fosse formar fila com pessoas distintas, né, óbvio. Se a gente fosse formar uma fila com 20 pessoas, quantas filas distintas nós poderíamos formar? Provavelmente você já sabe, né, que isso seria 20 fatorial, porque você tem 20 lugar para a primeira, 19 para a segunda e assim vai até um. E o resultado das filas distintas é 20 fatorial. Mas aqui ele não está querendo exatamente a quantidade de filas diferentes que a gente consegue formar. Aqui a gente está contando muita coisa várias vezes em relação ao que ele perguntou. Que ele perguntou em dois grupos de 10. Ou seja, ele quer isso daqui, ó. Vamos supor assim, ó. 3, 6, 9, 10 aqui, ó. Ele quer dois grupos de 10. A gente pode simplesmente dizer que esses grupos de 10 vão ser as pessoas daqui, as 10 primeiras pessoas da fila e as 10 primeiras e as 10 últimas da fila. Então a gente chega no caso que aqui dentro as pessoas elas conseguem se formar, vamos supor assim, ó, para você conseguir entender melhor. A, vou colocar aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I. Vai, não tem 10, mas só para você entender. Vamos supor que seja essa ordem que as pessoas tenham se formado aqui dentro, né, nesses 10 lugares. Mas essa seria a mesma formação do que, por exemplo, essa C, B, A, D, E, H, F, G, J, I. Ou seja, é a mesma formação, só que as pessoas mudaram de lugar entre si. Mas ele quer saber dos grupos de 10. Ou seja, esse grupo aqui, né, que não é de 10, mas sei lá quantos aqui, 8, 9. Esse grupo é igual a esse. A pessoa só permutou os lugares, entendeu? Eles só trocaram de lugares aqui, mas o grupo é o mesmo. Essa é a questão do problema de que a gente não pode contar 20 fatorial filas distintas. Porque a gente vai acabar contando vários grupos que são o mesmo. Tipo, a gente vai contar o CBA como se fosse diferente do ABC e assim vai. E quantas são as formas que nós vamos contar? Repetidas. É fácil saber, né? Porque tem 10 pessoas, então vai acabar sendo 10 fatorial aqui. A gente consegue repetir 10 fatorial formas. Aqui primeiro. E aqui também, por último, 10 fatorial formas. Que vão acabar se repetindo aqui os mesmos grupos, né? Só trocando a ordem dos lugares, mas no fim mesmo grupo. Tipo, João. Caramba, apertei o botão errado. Tipo, João, Mateus, Miguel, Fernando. Aí ele vai trocar e vai ficar Fernando, João, Miguel, Mateus. Fernando, Miguel, João, Mateus. Fernando, João, Mateus, Miguel. E vão acabar no fundo sendo o mesmo grupo. Então a gente vai acabar contando aqui 10 fatorial repetições de cada um deles. E, além de tudo isso, a gente ainda vai ter outra contabilidade a mais, que no caso é na inversão dos grupos. Por exemplo, se aparecer esse grupo aqui primeiro e esse aqui em segundo, vamos supor que sejam os grupos. Deixa eu tentar mostrar isso aqui de uma forma. Eu vou colocar grupo só como se fosse quatro pessoas. As quatro primeiras, para poder exemplificar, FGH e as quatro últimas. Esse grupo vai ser exatamente igual a esse grupo daqui, ó. Esse grupo. Ou seja, você trocar a ordem dos grupos, tipo, pegar primeiro o ABCD e o EFGH, ou pegar primeiro o EFGH e depois o ABCD, não muda nada. Não muda absolutamente nada. Você formou os mesmos dois grupos, concorda comigo? Você formou o grupo Você formou o grupo que é ABCD com FGH e formou o grupo que é FGH com ABCD. Ou seja, você formou o mesmo conjunto de grupos.
Então, isso a gente também está contando errado. Que no caso é as alternâncias que esses dois retângulozinhos que eu fiz aqui, né? Que não são retângulos, tem os cantos arredondados. Então, mas esses dois retângulozinhos que eu fiz aqui, eles podem alternar entre si. E a gente vai, quando a gente calcula todas as filas distintas, a gente acaba considerando que eles podem ser diferentes se eles trocarem de posição para cá ou se eles trocarem de posição para cá. Mas isso não é verdade, porque a gente está falando dos grupos e não da posição deles necessariamente. Então a gente vai contar eles quantas vezes, né? São dois blocos, ó, dois blocos. Então são 2 fatorial. A gente consegue, que é o próprio 2 nesse caso. Mas se fossem três retângulos desse daqui, se fossem três grupos, seria 3 fatorial formas, diferente deles se rearranjarem e, na verdade, serem os mesmos grupos, que a gente estaria contando a mais. Aqui no caso, então, a gente está contando duplicado isso, então é mais uma coisa que nós temos aqui que descontado total de filas distintas. E assim a gente chega à resposta usando completamente apenas raciocínio, entendeu? Que no caso vai ser assim, ó, a resposta final. Eu vou tirar esse negócio aqui que está bem feio. Vamos desfazer aqui. A resposta final, portanto, vai ser as 20 fatorial filas distintas dividido. Agora a gente vai dividir, porque a gente contou várias coisas várias vezes aqui, ó, né? A gente contou 10 fatorial vezes a mais para esse grupo aqui, vezes 10 fatorial vezes a mais do outro também. Porque pensa, esse daqui vai estar permutando, vamos supor que esse fique parado, mas esse aqui vai estar permutando entre si. Então vai ser ele vezes as permutações daqui. Só que aqui também está permutando, ele não está parado. Então ele vai multiplicar pelos 10 fatorial dos dois lados, entendeu? Que são as quantidades de vezes que a gente está contando os mesmos grupos, só com as pessoas dentro deles alternando, tanto aqui quanto aqui. Espero que tenha conseguido entender. Agora eu vou apagar aqui. E também o 2 fatorial, né? Que é a forma, como eu mostrei, de alternar a ordem dos grupos apenas. A gente consegue alternar. Se fossem mais grupos aqui, tivesse, por exemplo, 3 grupos de 10, fosse 30 pessoas, haveriam 3 fatorial formas deles alternarem entre si. Tipo, poderia ser o primeiro, segundo e terceiro, ou primeiro, terceiro e segundo, ou terceiro, primeiro, segundo, entendeu? Seriam essas formas e no fundo seriam os mesmos grupos formados pela mesma pessoa, então totalizando no final o mesmo quantia de, um mesmo grupo, entendeu? Então a gente tem que dividir para não contar casos repetidos. Vamos aqui agora para a letra B, que vai ser bem semelhante. 4 grupos de 5. 4 grupos de 5, portanto, vem cá. Vamos fazer aqui a divisão. 1, 2, 3, 4, 5. Consigo dividir, consigo 5. Aqui, mais 5. Calma aí, aqui foi demais. 3, 4, 5. Ih, caraca, aqui tá errado. Pera aí. Aqui. E aqui. Terminei de colocar aqui os retângulos certinho, né? Que tava ficando tudo errado. Vamos voltar para a letra B. De quantos modos é possível dividir 20 pessoas, né? As mesmas 20 pessoas, só que agora em 4 grupos de 5 pessoas. Vamos ver aqui como é que isso vai ficar. Coloquei já eles em retângulozinhos já para separar. A forma vai ser bem semelhante. A forma que eles podem alternar entre si aqui dentro, né? Como são 5 pessoas, eles podem alternar entre si 5 fatorial formas na fila aqui, né? Dessa forma. Eles conseguem alternar assim, ó. 5 fatorial formas cada um deles. Só que perceba também que, da mesma forma do outro, eles podem alternar entre si. Tipo, esse pode vir pra cá, esse lá do final pode vir pro começo, esse pode vir pra cá e trocar, esse lá pro final. Ou seja, quantas vão ser as vezes que, além, aqui nesses 5 fatorial, a gente já está contando as filas alternadas que eles podem fazer entre si. No final a gente vai multiplicar isso daqui, né? Vai dividir. Vai multiplicar eles para poder dividir do total de filas, né? E aqui, eles podem permutar entre si ainda os grupos. Portanto, a gente também tem que dividir por essa permutação deles. Como são 4 grupos iguais,
A gente vai ver nos próximos casos que se forem grupos distintos, não precisa dividir pela alternância deles, porque os grupos já são diferentes. Tipo, o grupo de 3 pessoas com o João, Miguel, Matheus, obviamente vai ser diferente de um grupo de 5 pessoas. Então não tem que desconsiderar essas repetições. Mas é que quando os grupos forem iguais, você tem que desconsiderar. Porque se os grupos têm a mesma quantidade de pessoas, eles podem alternar entre si e na verdade no final você vai ter um conjunto de grupos que é literalmente igual, se você não desconsiderar. E quando a gente faz esse 20 fatorial, a gente contou várias vezes isso, né? Quando a gente faz o 20 fatorial, a gente contou todas as filas distintas. Mas voltando, aqui como são 4 grupos, é aquilo, né? Eles vão conseguir se organizar de 4 fatorial formas diferentes. Então a resposta é essa aqui, vai ser os 20 fatorial. Vou colocar aqui o Rzinho. Resposta 20 fatorial dividido por 5 fatorial a quarta, né? 5 fatorial a quarta vezes 4 fatorial. Formas deles se rearranjarem entre si. Essa aqui é a resposta da letra B. Ótimo, vamos para a letra C. Espero que vocês estejam conseguindo entender essa forma. Sem usar as formas diretamente de combinação, a gente está chegando exatamente no mesmo resultado se você fizer por combinação. Usando apenas raciocínio. Só o raciocínio lógico você chega na mesma conclusão da fórmula. Na mesmíssima conclusão da fórmula. Que se fosse usar a fórmula, por exemplo, ia ficar combinação de 20 escolhe 10, só que dividido por 2 fatorial no caso, que é a mesma coisa que 2, porque os grupos podem alternar entre si. Isso aqui é literalmente igual. Aqui ó, n fatorial, 20 fatorial aqui. Aí o p fatorial seria o 10 fatorial, que multiplica o n menos p, que é 20 menos 10 fatorial aqui, e dividido por 2 fatorial também, porque eles podem alternar entre si. Então, perfeitamente certo aqui. Mesma coisa usando combinação. Se fizer a mesma coisa aqui também vai bater perfeitamente, porque é literalmente a mesma coisa, só usando um raciocínio de mais lógico aqui, tentando fazer você construir o pensamento. Que nem tudo é fórmula, gente, dá para deduzir as coisas. É importante que você consiga compreender. Porque aí você não fica com dúvida e tenta, tipo, e erra as fórmulas. Muita gente tem dificuldade de análise combinatória porque fica errando as fórmulas. Ah, não sabe se usa arranjo, permutação, combinação, não sabe o que que usa. Mas se conseguir construir esse tipo de raciocínio aqui, você nunca vai errar a questão. Quer dizer, você tem como errar a questão, mas muito menor do que você ficar se confundindo por não saber qual fórmula usar, né? Enfim, voltando. Um grupo de 12 e um de 8 aqui, ó, já perceba que o grupo tem quantidade de pessoas diferentes. Se o grupo tem quantidade de pessoas diferentes, não vai haver aquilo tipo, trocar a ordem do grupo, não vai alterar. Quer dizer, é isso mesmo, trocar a ordem do grupo não vai alterar. Aqui no caso, obviamente vai alterar, porque não tem como ter dois grupos iguais de 12 e de 8, entendeu? Então vamos aqui, é 12 e 8, né? Então vamos aqui, 12, é até aqui, né? Não, viajei. 3, 6, 7, não é até aqui. Até aqui. É isso mesmo, é 3, 6, 7 e 8, perfeito. E um grupo de 8 aqui. Ótimo. Então, é simples, né? É o total de filas, que é 20 fatorial. Vai repetir isso aqui, basicamente, a questão toda. Porque é o número de pessoas. E o número de filas distintas, na verdade, que conseguimos formar com 20 pessoas. E aqui nós conseguimos 12 fatorial. Formas distintas de arrumar essa fila aqui e fazer, na verdade, o mesmo grupo. E aqui 8 fatorial, formas distintas de arrumar essa fila aqui e, na verdade, formar o mesmo grupo. Perceba que, como eu falei, não vai haver a troca, porque não tem como haver troca se tem 8 pessoas num grupo e 12 no outro, né? Tipo, seria tipo você tentar fazer, ó, por exemplo, vamos supor aqui um grupo de 5 pessoas. Um de 5 e um de 3, vai. FGH. Aí você vai querer trocar a ordem deles. E não tem como. Assim, ficaria faltando pessoas aqui. Tá ligado? No grupo você ia ter que botar mais alguém.
Então ia ser diferente do grupo, entendeu? Não ia ser a mesma coisa, por exemplo, no caso que a gente tem, assim, ó, grupos. Espero que esteja conseguindo entender. É FGH, assim. Aí a gente trocar pro grupo que é formado por FGH e ABCD, pô, tá percebendo que o grupo é o mesmo, né? Mudou aqui a ordem que eles apareceram na fila, mas não mudou o grupo. Aqui, se você mudar a ordem que eles aparecem na fila, vai mudar o grupo. Porque, tipo, você vai passar três pessoas do final, tipo aqui é FGH pro início, mas na verdade não tem como finalizar o grupo só com isso, então vai ter outras pessoas, o que vai tornar os grupos já diferentes entre si. Trocar a ordem, então você não vai duplicar nada, entendeu? Então aqui no caso a gente não divide por. A resposta fica, a gente não divide por 2 fatorial, né, que seria a alternância. A gente divide só por 12 fatorial e 8 fatorial. Que no caso é a combinação de 20 escolhe 12. Opa, eu parei a gravação aqui pra ver porque eu tava percebendo que tava deixando passar alguma coisa. Mas eu realmente estava, só que não faz diferença, porque olha, é isso daqui que tava faltando, o que eu tava lembrando. É combinação de 20 escolhe 12 e combinação de 8 escolhe 8 no caso. Por isso que não muda nada, porque isso daqui dá 1. Porque só tem uma forma de você escolher as 8 pessoas restantes depois que você já escolheu 12 entre as 20, entendeu? E aqui mesma coisa. Portanto, a resposta dá simplesmente combinação de 20 escolhe 12 mesmo. E aqui mesma coisa, né? Quando eu falei aqui em cima do combinação de 20 escolhe 10, aqui também tem um vezes, seria vezes combinação de 10 escolhe 10, né? Não seria simplesmente combinação de 20 escolhe 10, né? Na verdade, sim. Mas é porque você escolhe 10 para formar um grupo entre os 20 e depois você escolhe 10 para formar outro grupo. Só que isso aqui dá simplesmente 1, né? Isso aqui é multiplicar por 1. Portanto, não muda nada, né? Eu tinha esquecido, mas é um detalhe legal aí. Vou deixar aí. Final agora. De quantos modos é possível dividir 20 pessoas em 3 grupos de 6 e um de 2? 3 grupos de 6. Vamos aqui. Vamos separá-los, eles aqui nas filas, como nós temos feito durante toda a questão. Em grupos aqui de 6. Tem que reduzir isso aqui. Cabe certinho. 3 grupos de 6. E um de 2 aqui, né? Que foi o restante. É importante porque vai ter um detalhe aqui nessa. Que é legal você prestar bastante atenção para não acabar cometendo esse tipo de erro. Aqui você já deve estar pegando o jeito, né? De que vai ser 20 fatorial dividido por algo, né? Porque a gente conta. Quando a gente conta todas as filas distintas, a gente vai acabar contando mesmo os grupos, né? Porque eles alternam aqui dentro, mas não mudam os grupos formados. Enfim, eu expliquei isso. Vamos só recapitular aqui então. 3, 4, 5, 6, ou seja, 6 fatorial, vai repetir, vão repetir 6 fatorial grupos aqui, e vamos repetir 6 fatorial grupos aqui, e aqui 2 fatoriais, né? Que eles conseguem alternar entre si apenas de duas formas. O total a gente sabe que é 20 fatorial, a gente vai pá e divide por isso daqui. Mas aí tem o detalhe, que é esse daqui, eles podem, né, alternar entre si, esses grupos aqui. Mas tem que tomar cuidado, eles não podem trocar de lugar com o 2. Ou seja, não são 4 fatorial modos deles se arrumarem, são 3. Porque só muda mesmo, né, como eu expliquei antes. Só muda o grupo mesmo quando eles têm tamanhos iguais, né? A gente só conta duplicado quando eles têm tamanhos iguais. Tipo, não tem como a gente contar o grupo que tá o Matheus e o Miguel e mais várias pessoas no de 6. E aqui no grupo de 2 a gente contar Matheus e Miguel vai ser um grupo diferente, tá entendendo? Então não vamos contar nada duplicado se as pessoas saírem daqui e irem pra cá. Até porque nem tem como todas fazerem isso. Mas agora entre os de 6 tem. Entre os de 6 eles vão trocar e vão ser na verdade no fundo os mesmos grupos, formados pelas mesmas pessoas. Então
Aqui existem 3 fatorial maneiras, né? Porque são 3 grupos iguais. 3 fatoriais maneiras de se repetir. Portanto, resposta final 20 fatorial, que é o total, dividido por 6 fatorial ao cubo, né? Que são as permutações entre si, que vão no fundo gerar mesmos grupos. 2 fatorial, mesma coisa, permutação entre si que vão gerar mesmos grupos. E 3 fatorial, permutações entre os grupos aqui, né, de 6 que são iguais. Entre os grupos iguais aqui, 3 fatoriais, modos deles se rearranjarem e no fundo ter formado as mesmas 3 equipes de 6. É isso, nossa resposta. Espero que tenham gostado aí da aula, correção aqui do livro do Morgado, que é muito bom. E é isso, fica com Deus e até mais.